Olá pessoal, hoje, como eu prometi para vocês, estou com uma super entrevistada, que é a Ana Maria Lalaina, diretora do Colégio Objetivo, minha musa de longa data em educação, e hoje ela vai falar para vocês sobre a importância da educação infantil. Bom dia, Ana, vou passar para você a câmera porque não podemos ficar próximas. Bom dia pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com esse convite, com a minha amiga, como ela já me apresentou, com a Rosana. E é uma honra porque falar da educação infantil é falar da menina dos meus olhos. Eu tenho uma experiência longa com a educação infantil, porque com 8 anos de idade, cuidando de uma prima, eu descobri que eu era apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E sempre me dediquei dentro da família, depois eu fui fazer trabalhos voluntários, me apaixonei pela história do desenvolvimento infantil, fui fazer psicologia, me formei em psicologia. E quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fiz um curso com o professor Paulo Freire, no segundo ano. Nesse curso, eu fui fazer um trabalho na favela São José, em Campinas, com o assessor do professor Paulo Freire. E esse curso me chamou a atenção para a aprendizagem das crianças. Esse trabalho voluntário na favela era com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Então, desde o meu segundo ano da faculdade de psicologia, que eu já vou com essa vertente para aprendizagem. Eu fiz a psicologia com a vertente na educação. Me formei, vim para Ilhabela e fiz psicopedagogia. E por 20 anos eu trabalhei como psicopedagoga clínica e institucional, tanto na escola pública como na escola privada. Depois eu fiz pedagogia, me formei em pedagogia, dei aula na faculdade de educação especial, de psicologia do desenvolvimento, e agora estou aqui. Fui convidada para assumir a direção do Colégio Objetivo, e estou aqui. Bom, a importância da educação infantil. A educação infantil, como a gente sabe, começa, né, quando o ser é concebido, né? Porque quando ele é concebido, a gente já pensa sobre ele. O pai e a mãe já estão pensando sobre ele. E a forma de como se pensa sobre ele já começa o desenvolvimento, né? Principalmente o desenvolvimento afetivo. Então, se eu penso positivo, eu já estou tendo uma influência positiva na gestação dessa criança. Se eu tenho um pensamento negativo, eu já estou tendo, então, desde aí, uma influência negativa no desenvolvimento. A gente sabe hoje, o que a gente mais estuda, na verdade, que o comportamento mudou, né? Então, mudou desde o comportamento no geral, né, de criança, de adolescente, de adultos, de idosos, o comportamento da humanidade mudou. E nessa mudança, muitas coisas nós estamos tendo que adaptar. E uma delas é a educação infantil. Então, não se vê mais a educação infantil hoje como a gente se via antes. Então, antes a gente tinha um entender da educação infantil de brincar, né? De brincar, de se relacionar, dos amiguinhos, de estar na escola porque o papai precisa trabalhar e a mamãe precisa trabalhar e é melhor estar na escola com alguém formado do que estar com uma babá. Mas hoje, com a mudança de comportamento, esse conceito também mudou, porque mudou o conceito do desenvolvimento da inteligência, né? Então, o desenvolvimento da inteligência começa na vida gestacional em função de como se pensa na educação infantil, né? Então, de novo, se a gente pensa positivo,
a gente já está desenvolvendo uma inteligência dentro dos aspectos positivos. Então, pensar na educação infantil, hoje nós temos que pensar no desenvolvimento dos 4 aspectos do desenvolvimento: o aspecto cognitivo, o aspecto social, o aspecto afetivo e o aspecto psicomotor. Então, toda vez que a gente pensa nesses 4 aspectos, nós temos que pensar, toda vez que a gente pensa num indivíduo, que a gente olha para uma criança, automaticamente eu tenho que pensar nesses 4 aspectos, porque com o desenvolvimento da psicologia, a gente aprendeu, né, estudando Piaget, Vygotsky, Vallon, a gente aprendeu que a gente não olha mais um ser, né, sem ser de uma forma holística, sem ser como um todo. Então, quando a gente olha para uma criança, nós temos que pensar nesses 4 aspectos. Como que ela está se desenvolvendo nesses 4 aspectos? O que eu estou fazendo no meu ambiente para prover um benefício desses 4 aspectos? O que o meu ambiente favorece? O que o meu ambiente não favorece? Que ambiente? O ambiente social, o ambiente familiar, qualquer instituição, em qualquer instituição. Então, o ambiente familiar hoje, a gente sabe que não está muito satisfatório nesse aspecto, porque as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? Não tem tanto tempo de se dedicar, porque o comportamento mudou, porque a sociedade mudou, porque a demanda mudou social, né? Então, é pior, é melhor? Não vem aqui a gente discutir, né, sobre isso, não é o caso, mas mudou, nós temos que admitir que mudou, né? Então, não se vive mais tanto em família, né? O conceito também de família mudou. A mãe hoje também participa da sociedade, ela não é do lar, então algo precisa suprir essa lacuna. E esse algo é a educação infantil, ou de creche, ou de escola, enfim. Então, é uma extensão da família? Não é uma extensão, é uma complementação. A escola, a educação infantil hoje complementa o desenvolvimento do ser na instituição família. E aí a gente tem que pensar, né, nesses aspectos, não só brincar, não só o que é o lúdico, né? A gente fala tanto do lúdico, mas o que é o lúdico? A gente fala tanto das interações, o que são essas interações, né? Então, assim, a gente busca na teoria, e a teoria é perfeita, mas a gente não encontra na prática. Então, pensar na educação infantil hoje é ter uma responsabilidade em entender a teoria, aceitar, perceber essa teoria no nosso ambiente de trabalho, perceber como ela acontece, perceber quando ela não acontece, e aí ajustar de acordo com cada ambiente, com cada cultura, com cada lugar e com cada história. Então veja como é complexo. A gente olhar para um ser dentro dos 4 aspectos do desenvolvimento, dentro desses 4 aspectos do desenvolvimento, entender ele dentro do seu ambiente cultural e social e simultaneamente entender eu, pessoa que estou com essa criança, que estou pensando sobre essa criança, que estou pensando sobre a educação infantil também. Preciso olhar para os meus 4 aspectos do desenvolvimento, ver se eles estão em harmonia, olhar para a minha condição social, para a minha condição cultural e ver se há um vínculo entre essas 2 interações ou se não há um vínculo. E aonde que há, né, quando a gente fala de vínculo, o que é ter o vínculo entre as 2 relações? É ter harmonia. Então, se os meus 4 aspectos, se a minha história cultural, se a minha história afetiva, se a minha história social está em harmonia com a história cultural de quem eu estou educando.
Se não estiver em harmonia, a gente precisa harmonizar. Então aí entra o buraco, né? Aí entra a questão de quando não funciona a educação infantil e quando ela funciona. Então ela só vai funcionar no ambiente onde houver harmonia dos 4 aspectos de quem ensina, com os 4 aspectos de quem entende, aprende, e nos aspectos sociais e cultural de quem ensina e no aspecto cultural e social de quem aprende. É muito difícil. É impossível? Não, não é impossível, mas é trabalhoso e esse é o nosso trabalho. Né? Então, quando a gente caminha, só da gente caminhar para essa vertente, a gente já está caminhando certo. Né? Porque a gente nunca vai chegar no ponto exato. Qual é o ponto exato? Não existe o ponto exato, porque é uma progressão e é contínua. Esse olhar é contínuo. Né? Então a gente nunca vai falar, nossa, eu atingi a plenitude, né? Eu atingi o meu ápice dentro da educação infantil. Não. Né? Eu estou conseguindo ter uma progressão, eu estou conseguindo acompanhar, eu estou conseguindo me harmonizar os nossos ambientes cada vez mais. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que mais? É muito rico, né? É de suma importância, porque se a gente for pensar hoje nas pesquisas que nós estamos lendo, já tem aí um cientista francês, né? Não vou me recordar o nome, porque eu sou péssima de memória para nomes estrangeiros, mas ele já está defendendo que as crianças de hoje, pela primeira vez na história da humanidade, estão se desenvolvendo com o QI abaixo dos seus pais, né? Então é muito preocupante isso. Isso é muito preocupante. Por quê? Por conta das questões tecnológicas. Então, a tecnologia é importante, a gente sabe, nós estamos cansados de bater nessa tecla, mas então aonde, né? Aonde que nós temos mais uma vez que regar o máximo possível na educação infantil? Porque a gente traz para a nossa adolescência, veja, gente, o desenvolvimento é uma coisa contínua, não é? Se ele é uma coisa contínua, eu não posso dizer que o adolescente de hoje só pensa na tecnologia. Se nós temos um adolescente hoje que só pensa na tecnologia, é porque ele experimentou pouco na educação infantil. Porque quando ele experimenta muito, quando ele faz muitas interações, quando ele faz muitas experiências, quando ele prova a vida em todos os seus aspectos e nos seus 5 sentidos, quanto mais ele prova, quanto mais experiência, quanto mais ele interage, quanto mais ele ouve, quanto mais ele pega, quanto mais ele experimenta, quanto mais ele come, menos tecnológico ele será na adolescência. Olha a importância da educação infantil. Né? Então, quanto menos ele assiste, né? Porque se a gente pensar em Vygotsky e em Piaget, o desenvolvimento da inteligência está no fazer, no como, no criar, no trocar, no desenvolver. Né? A autonomia não é a gente delegar e dar oportunidade do outro fazer. Dar autonomia é deixar o outro se desenvolver, levantar hipóteses sobre aquilo que ele está conhecendo, experimentar essas hipóteses e chegar à conclusão. Isso é um ser autônomo. E como que eu faço isso? Mediando, interagindo, oportunizando essas experiências, oferecendo, criando ambientes, fazendo essa criança pensar sobre aquele objeto, pensar sobre as representações daquele objeto, com a sua experiência de vida, com o seu meio, levando em consideração os 4 aspectos, principalmente as suas questões emocionais e as suas relações afetivas. E quanto mais ele experimenta,
quanto mais eu ajudo a ele fazer relações, quanto mais eu ajudo a ele fazer comparações, quanto mais eu ajudo essa criança a classificar, quanto mais eu ajudo essa criança a seriar, quanto mais eu ajudo essa criança a excluir, incluir, mais eu estou desenvolvendo a inteligência no sentido da qualidade do pensar. Mais eu estou desenvolvendo a inteligência na qualidade emocional. Porque cada vez que eu experimento, que eu comparo, que eu seleciono, que eu incluo, que eu excluo, que eu provo, que eu gosto, que eu não gosto e que eu tenho parâmetros, eu me frustro, eu sofro, eu deparo com as minhas frustrações, com os meus limites, com os meus medos, com as minhas ansiedades, e aí entra todo o aspecto emocional de cada objeto e cada relação e cada momento que eu me relaciono, desde que eu dou a minha primeira respirada. Então, olha aí, nós já falamos dos aspectos cognitivos, aonde nos aspectos cognitivos estão as questões emocionais. E quando eu experimento essas questões, o meu corpo motor, ele corresponde de uma forma satisfatória ou insatisfatória. Insatisfatória, eu posso ir travando, eu posso ir criando couraças, eu posso ir criando resistências motoras, e dentro do aspecto satisfatório, eu posso ir me desenvolvendo no aspecto de toda a coordenação motora. Quando a gente fala coordenação motora, não é só fina e grossa, olha como nós mudamos, né? Porque antes a pedagogia era a coordenação fina e grossa para escrever e fazer letra cursiva. Não, né? Hoje a coordenação motora é a psicomotricidade. Eu não escrevo se eu não tiver uma psicomotricidade bem desenvolvida. Eu não leio se eu não tiver uma psicomotricidade bem desenvolvida. Então, olha quanta coisa dentro do aspecto da educação infantil nós temos que pensar. E aí, na questão social, quanto mais eu me interajo, quanto mais eu me relaciono, mais eu comparo, mais eu tenho aspectos nessas relações que me fazem mais fortes, que me fazem mais fracos. E veja, quando me fazem mais fracos, não é um ponto negativo, é um ponto salutar do desenvolvimento. Porque a gente se desenvolve com aspectos positivos e negativos. Então, nós educadores temos que estar de olho em todos esses aspectos, quando ele influencia negativamente e quando ele influencia positivamente. Aí entra a nossa mediação de novo, entra a nossa capacidade de lidar com todas essas questões, essas variáveis e esses aspectos. Então, gente, se formar em educador infantil é de uma responsabilidade muito grande. Pensar que a gente pode fazer o futuro de uma criança e também pensar que a gente pode destruir o futuro de uma criança. Ser um educador infantil hoje é ser uma esperança para um futuro de mundo melhor. Então é maravilhoso, é encantador, é riquíssimo, é emocionante, porém é de um trabalho imenso, de estudar a vida inteira, de achar que a gente nunca tá bom, de achar que a gente nunca sabe quase nada, de achar que a gente tem que aprender, mas tem que aprender muito mais com eles do que eles conosco. É achar que o espaço que a gente proporcionar
Eles são os donos, e aí vem a palavra protagonista, e não nós. É ser humilde, é permitir que eles podem mais do que nós. Porque se a gente não permite, né, essa condição deles poderem mais do que nós, a gente tira toda a esperança deles se desenvolverem por si em comunhão, né, e na riqueza que permeia a educação infantil. Então, quando a gente vem assim com muito, como é que se diz? Com um planejamento ou com um programa muito fechado, não vou nem usar a palavra engessado, não gosto muito dessa palavra, mas quando ela vem pronta, quando a gente acha que está pronto, a gente já começou errado. Então, um planejamento para a educação infantil começa no primeiro dia de aula, no primeiro dia de contato com o seu aluno, né? Porque eu não posso fazer um planejamento se eu não conheço meu aluno, se eu não sei quem ele é. Porque se eu parto desse pressuposto, venho com o meu planejamento pronto, eu nego tudo o que nós falamos até agora, né? Eu nego tudo. Então, e não esqueça, no nosso planejamento tem que incluir os meus aspectos. Tem que estar incluído o aspecto de quem ensina. Sempre. Então, como eu estou, se eu tenho essa habilidade, se eu tenho essa competência, se eu estou pronta emocionalmente, se eu estou pronta na minha condição motora, se eu estou pronta na minha condição social e cultural. Então, o primeiro passo. O segundo passo, por isso que é amar, né? Eu amo a educação infantil, né? O que você está querendo dizer quando você fala sobre isso? É comum na entrevista, quando a gente vai entrevistar um candidato a uma vaga, ele dizer... eu sempre pergunto, o que é a educação infantil para você? Né? E por que você escolheu a educação infantil? Porque eu adoro criança, porque eu amo criança. Se você pensar bem nessa resposta, ela não te traz absolutamente nada. Primeiro, que eu não sei de você o que você considera como amor. Segundo, que eu não sei de você o que você considera como eu adoro. E eu não sei de você o que você considera sobre o desenvolvimento infantil, o que você conhece sobre criança. Então, é uma resposta que não me diz nada, né? Então, fica assim um ponto aí para a gente pensar sobre isso, para a gente entender que é sobre isso e para a gente não avançar, para a gente não avançar em qualquer outro aspecto, em qualquer entendimento outro que não seja partindo desse pressuposto. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência, essa é a minha experiência. E a minha experiência é pautada em todas as minhas relações, enquanto psicopedagoga, enquanto professora, enquanto mãe, e pautada em toda a teoria da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da educação, com todos os teóricos que a gente estuda, que a gente conhece. Então, fica aí para vocês, né? Não sei se eu fui clara, não sei se deu para entender, assim, né? Mas, assim, é apaixonante, né? E é muito difícil. Mais do que difícil, é muita responsabilidade. Está nas nossas mãos a esperança de um ser
feliz futuramente, em todos os seus aspectos. Um beijo para vocês, muito prazer. Estou aqui à disposição. Mais uma vez, obrigada, Osana, pelo convite. Eu adoro falar de educação. Se vocês deixarem, eu fico aqui, fico falando, não tenho freio, né? E a gente fica ouvindo, delícia. E é isso, gente. Estudem, experimentem. Esqueci de falar uma última coisa. Experimentar, lá na minha fala lá atrás, quando eu digo experimentar, não é só a criança, é a gente também, tá? Então o professor tem que rolar, tem que pular, tem que subir, tem que cair, tem que cantar, tem que dançar, tem que se sujar. Ele tem que experimentar junto. Olha lá, Vygotsky, é junto. Quando a gente fala de interação, quando a gente fala de mediação, é junto. Aquilo que o outro faz, eu também faço, porque ele está o quê? Eu sou o parâmetro, eu sou a referência. E parâmetro e referência não é aqui, não é falando, é fazendo, tá? Então é assim, sobe, é subindo, né? Não é olha como é gostoso, é comendo e fazendo, que delícia, né? Não é falando, põe o dedinho, pinta, olha que lindo. É pintando e falando, nossa, como o meu desenho está ficando lindo. Não esqueçam da imitação, né? Não esqueçam dos parâmetros. Então, além de tudo isso, nós temos que fazer. Então, ser professor e um educador da educação infantil é ser uma criança. É ser uma criança em todos os seus aspectos. Se tiver que chorar, chore, diga porque está chorando. Se tiver que sorrir, ria, diga porque está rindo, tá? Mas é fazer junto com o aluno. Um beijo para vocês, muito obrigada, Osana, obrigada faculdade pelo espaço e pelo momento. É isso, né, gente? Tem nem o que falar. Ana brilhando como sempre. Ana, muito obrigada. Foi um prazer enorme, estou até emocionada. Que a sua fala foi todo o meu trabalho, todo o meu estudo. Então, eu estou realmente emocionada. Em determinados momentos eu fiquei sem conseguir falar. E é isso, gente. Daqui a pouco, lá no YouTube, na minha página do Facebook, comentando, sugerindo, nos procurando para um debate. E até mais. Tchau, tchau.